a verdade, né, ela corrige a mente, principalmente com esse trabalho com o Curso de Milagres, em saltos quânticos, né? E esses saltos são não locais, ou seja, você tá num ponto da história do espaço-tempo, você sai em outro, né? Agora, quando a gente acredita, a gente coloca um rótulo, né, que é eu tenho trauma tal, eu sofri o abuso tal. Existe uma crença a respeito de quem sofre determinado tipo de abuso, quem passa por determinada situação, que dentro da história do tempo e espaço tem que preencher essas regras, entendeu? Que eu preciso de 10 anos, porque eu passei por determinada coisa. Então, veja, eu não estou falando que se diz isso, né, em psicanálise, mas existe essa crença, né, de que existe um determinado tempo. E quando a gente se relaciona com a verdade, é totalmente diferente. Mesmo porque não é a gente que está corrigindo, né? Não é a gente. Quem corrige é um ser, é a entrega dessa nossa mente a um ser que nunca deu realidade para absolutamente nada do que acontece aqui. É por isso que é possível, né, resolver. Porque ele só reconhece em você o que é verdade, então ele não vai reconhecer o trauma. E por meio do reconhecimento do Espírito Santo naquilo que você está trazendo, né, ele desfaz a mentira. Então ele desfaz a própria crença de que o trauma possa trazer uma consequência ou até as consequências que ele trouxe dentro do espaço-tempo. Ele também desfaz. Porque ele vai na base, entendeu? Ele vai na base, ele vai na criação, entendeu? Se eu entendo que eu sou inocente, acabou. O que me prende ao trauma foi a culpa que eu senti, o medo que eu senti, tudo que fez com que aquela imagem ficasse congelada dentro do meu inconsciente, né? Ficasse lá dentro do sistema límbico, lá na minha amígdala, aquela imagenzinha congelada ali, né? E mesmo que eu não lembre do que aconteceu ali, isso está gerando coisas no meu presente, né? Situações no meu presente, a maneira como eu reajo às coisas no meu presente. O Espírito Santo não reconhece isso, entendeu? Ele não reconhece nada do que a gente dá significado, nem conscientemente, porque o trauma só tem efeito na nossa vida por conta do significado que a gente deu, mesmo que ele esteja lá no inconsciente. Tem um significado que foi dado e foi isso que prendeu ele na parede do seu inconsciente. E aquele retrato tá lá. E toda vez que você chega numa situação, você volta lá para aquela salinha, olha para aquele retrato, ele te lembra como é que você tem que ver o mundo e você volta para lá e reage de acordo com o que o trauma diz para você que tem que ser o mundo. Ou seja, você nunca está presente. E o Espírito Santo chega e fala, não, peraí, você não é nada disso, você não é nada, isso nunca aconteceu. Nem aí você tá, entendeu? Não se prenda a isso. Só que é claro que ele faz isso do jeito dele, né, gente? Que é muito melhor do que eu falando. E aí aquilo some tudo. Ele muitas vezes até o próprio caminho neural que nos levava àquela situação, ele desaparece, né? Normalmente não. Quando ocorre uma cura, o caminho neural ele continua. Você só não acessa mais a memória emocional que faz com que você interprete o presente da forma que você vem interpretando, entendeu? Mas às vezes até o caminho neural ele desfaz. Você lembra que tinha algo lá, mas tipo, some. E algumas vezes não, algumas vezes você volta na cena, mas não tem nada lá. E você pode passar o resto da vida voltando lá e não tem nada, entendeu? Ainda assim, é como se fosse a cena do trauma, quando ela tá curada, ela fica como se fosse qualquer cena que a gente vê na vida, como se fosse uma cena de um filme, entendeu? Porque é uma cena de um filme gerado pela nossa mente. Só que pela hipervalorização negativa que a gente deu naquele momento, ela vira parte da nossa história, né? É realmente uma cena, como qualquer outra que a gente vê na vida.
É muito interessante, né? É muito interessante mesmo. Por isso que a gente tem que ir além, a gente tem que ir além para soltar a crença na dificuldade de soltar o trauma, porque também é uma crença, né? Eu falo muito, eu sei que eu falo muito do Joe Dispenza aqui, é porque eu acompanho principalmente os depoimentos das pessoas. É uma pena que a gente não tenha isso traduzido para o português, porque é toda semana depoimento ali, em cima de depoimento de coisas cabulosíssimas, que a pessoa some assim, ó, sabe? Coisa que nunca no mundo se ouviu falar de sumir. Então, é óbvio, entendeu? É óbvio que isso é possível.